Vamos lá, gente. O engano de Satanás, segunda parte. Pedro fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, lhe recorre, bramando comunhão, buscando a quem possa travar. O qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós falamos a primeira parte, no próximo domingo passado, sobre o engano de Satanás. É o primeiro assunto da Bíblia, é o engano de Satanás. Ele enganou a mulher. Então, Satanás é aquele que leva o crente ao engano. Foi assim no Jardim do Éden. Sabe o que acontece? Não gosta de fulano, não. Fulano é chato, né? Não gosta dele, não. Quando a Bíblia manda amar, Satanás fala assim. Então, a Escritura adverte os crentes: cuidado com a morte física. Se cuida. Se cuida. A pastora agora gosta, o shopping dela é hospital. Essa semana foi várias vezes. Agora, amanhã, quarta-feira, e depois vai. Porque tem que se cuidar da saúde física. Nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. Quanto mais cuidarmos da nossa saúde, então, cuide da saúde física. Cuidado. Porque senão a morte física coloca um ponto final. Aqui. Vai ser triste. Mas você tem que tomar cuidado com a morte mental. A morte mental. A morte mental faz com que você descubra. Pense errado. Pense errado. Porque o diabo... Gente, ouça o horário político. O que tem de mentira ali? O que eles estão fazendo? Estão querendo fazer o quê? Estão querendo te enganar. Enganar. Porque eu sou defensora das mulheres. Mentira. É defensor disso aqui, ó. Então, cuidado com a morte mental. Uma pessoa do tamanho do Lucas, a mente dele está assim, está borbulhando, sabe? Sua mente está borbulhando. Ela quer aprender. E tudo que vai, aprende. Eu hoje, para mim, começar uma mensagem, eu começo na segunda para terminar no sábado. Mas antigamente eu vinha do escritório, acabava o dia, chegava a pegar a Bíblia, 40 minutos está com a mensagem pronta. Hoje não. Hoje é diferente. Eu era professor de História Universal, eu fazia a História Universal de César Cantu e White Valentim, eu falava de cabo a rabo. Começava o nome das cavernas, ia Carlos Marcos e entrava. Hoje, se me perguntar para mim, não sei nada. Então, você tem que cuidar da sua mente. Mas eu não paro de estudar. Levanto 5 horas da manhã e estou lá estudando. Qual que é a previsão? Mais estudo. Por quê? Porque senão é miserável, é quem enferruja. Se enferrujar, acabou. Mas cuidado também com a morte espiritual. A morte espiritual. Falando com a mãe essa semana, estava viajando, falando com a mãe, ela disse assim: eu já orei o Senhor, mas eu ensinei os meus filhos, as minhas filhas, agora não posso fazer nada. Agora a escolha é deles. Então, por exemplo, no caso de uma criança, tem um Lucas, ele é,
chega uma hora que a escolha é deles. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ensinar eles a escolherem. Ana, eu quero escolher, vai ser uma hora que eu quero escolher uma namorada, mas que seja como a minha mãe, que tenha os valores da minha mãe. A filha fala, eu quero escolher um namorado que tenha os valores do meu pai. As escolhas. Isso envolve nossa vida quando envolvemos também. Satanás usa o quê? O mundo. Satanás usa a carne, né? Para afastar de Deus. Então, cada vez que nós damos lugar à carne, cada vez que nós damos lugar ao mundo, nós estamos simplesmente se afastando de Deus. E o que acontece? Acabamos trocando a igreja pela novela, o culto pelo futebol. Tinha um irmão aqui, que eu chamava ele de irmão Kodak, porque ele revelava tudo. Ele era um revelador, então. Ele revelava até que não existia. Um dia que eu fui irmã assim, irmã, Deus também revelando que vocês não sofrem mais no coração. Eu acabei de fazer o exame e não tem nada no coração. Não tinha, agora só tinha, agora não tem porque Deus agora curou. Então ele revelava tudo. Ele me ajudava naquela época, culto na quarta-feira. Quando foi um dia, culto de quarta-feira, eu chamei ele para pregar, ele ia pregar. Ele não veio. Eu falei, pastor, o que aconteceu? O senhor acha que eu ia no culto de quarta-feira com tão pouca gente, no dia que meu time vai jogar? Não falei com ele, mas falei, aqui você não prega mais. Porque uma pessoa que troca um culto pelo futebol, para mim, isso é de pastor. Então, acabamos trocando. Trocamos a oração por exercício físico. Nós começamos a trocar. E muitas vezes nós trocamos. Eu não vou trocar, eu vou fazer o seguinte. Hoje tem a novela, não vou perder a novela, vou na igreja. Pois é. Você já foi enganado. Então, porém, não é fácil opor esse mundo, gente. Não é fácil. Não é fácil viver o sistema mundial dirigido por Satanás. Não é fácil, meus prezados irmãos, ter compromisso dentro dos padrões de Deus. Não é fácil viver a vontade de Deus. Não é fácil. Mas é o compromisso que nós assumimos para você como cristão. É o compromisso que nós assumimos diante de Deus. Então o crente deixou o engano do diabo para quê? Seguir a verdade de Cristo, né? E conhecer a verdade vos libertará. Guardar a palavra de Deus. Deixa eu correr aqui com a introdução, porque esse nós já falamos no ano passado. Então, o crente não tem que deixar fisicamente, mas tem que deixar espiritualmente. Através de Cristo, por meio da graça, nós temos isso. Vamos lá, a segunda parte. Olha aí, a segunda, a primeira, 6. Isso. O poder da vitória em nossa vida. O poder da vitória está à nossa disposição de seguir a Deus. Então, não é fácil você ter vitória sobre Satanás. Porque ele controla. Ele controla o sistema mundial. O que é o sistema mundial? É o lugar onde você trabalha, é as pessoas com quem você vive, e ele controla também a carne. Ele controla. Então, na realidade, mas Jesus deixou o crente, né, com um poder muito maior. Maior é aquele que está em vós do que está no mundo. Jesus fala, olha, vocês têm o Espírito Santo é muito maior do que vocês devem estar no mundo. Você vence. Você vence. Mas não brinque com a carne. Sai fora. Então, a nossa vitória está na disposição de servir a Deus. Eu quero servir a Deus. E às vezes a própria pessoa, né? Deixa eu tirar aqui. O que eu pus estava agora aqui. Então,
Puxa aí, fica por aí. Então, eu lembro quando eu, com molecote, comecei na igreja batista, que eu comecei a pregar o evangelho, eu comprei um microfone, um alto-falante de pôr na barriga, assim, aquela bocal na barriga, e de pilha, e eu fui para pregar. E eu pregava nas esquinas. Ouvi o irmão falou: pastor, manda esse cara parar, esse cara está fazendo barulho nas esquinas. Em lugar de irmão dar apoio, né? Aí eu comecei a dar perua, eu não dava perua, e eu dava perua para trazer gente para a igreja. Eu dava perua e eu convidava 20, 30 pessoas, porque realmente a maioria dizia na hora que não ia. Falava que ia, mas na hora, não posso. Então, geralmente eu levava umas 8, 9 para a igreja. Pastor, esse cara não quer fazer não, ficar alugando, gastando dinheiro com perua. E o pastor Família falou assim: pois é, que eu tivesse muita gente aqui fazendo isso. Mas as pessoas implicam, até na própria igreja. Então, meus prezados irmãos, quais são as chaves para a vitória segundo o Satanás? A vitória já é nossa, está à nossa disposição. A vitória é nossa. Então, a primeira que nós vamos verificar, no entanto, existem pré-requisitos. Qual o primeiro requisito? Está lá: santidade. O primeiro requisito é santidade, separado apenas para o Senhor. Por quê? Porque um servo não pode servir a dois senhores. Não dá. Ou ele serve ao Senhor, ou ele serve ao mundo. Não dá. Então a palavra de Deus mostra lá em Mateus 6,24 que na realidade, ou vocês não podem servir a Deus e também servir ao mundo. Aqui a Bíblia fala dinheiro, né? Então a vitória do crente está na separação desse mundo, né? E o próprio Paulo, não sei se Paulo ou se Apolo, né? Porque ninguém sabe quem escreveu os Hebreus, mas o escritor dos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a primeira coisa que você tem que vencer nessa luta é a santidade. É difícil. Ontem eu estava conversando com um irmãozinho que nos levou para nossa viagem. Nós fomos na casa da minha filha, que o marido dela fez aniversário, e o filho dele foi preso. E cadê seu filho? Tudo bem, já saiu e tal. E ele começou a falar com tristeza, quase chorando. Passou e saiu, mas não está em casa. Voltou para as obras. Está numa barraca lá na Marginal. A gente está muito triste. Gastaram o que não podia. Eu acompanhei o caso, eles gastaram o que não podia. Então, meus pesados irmãos, eu falei para eles: pela gente, você chama ele, chama como ele, eu vou conversar um dia com ele, nós vamos conversar. Mas vocês têm que estar perto, eu não vou falar assim, sabe, passar a mão na cabeça. Eu vou abrir o jogo. Vocês ficam perto lá, porque pode ser que ele queira me bater. Eu quero falar a verdade. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que saber, nós estamos separados para servir o Senhor. A santidade. Em segunda coisa que nós temos aqui é fé. Nós não conseguimos agradar a Deus, obter vitória sobre o engano de Satanás sem fé. Então, olha, sem fé você não agrada a Deus. A mulher pode continuar casada, o homem pode até continuar casado, mas se ele não confia na esposa, é um casamento chato.
Se ele não, se a esposa não confia no marido, é uma coisa chata. Então a Bíblia mostra claramente, meus prezados, que não existirá vitória se não tiver fé. A Bíblia diz: o justo vive da fé. O justo vive da fé. Não adianta. A minha esposa está com problema de saúde, tá? Vou entregar para o Senhor. Vou ficar chorando? Não, vou entregar. Senhor, ó, cuida. Então, na realidade, nós vamos saber que o crente é movido por fé. A sua vitória dependerá da fé. A nossa vitória está, eu creio. Senhor, eu creio. Então, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós não temos outra maneira de vencer o mundo se não for através da nossa fé. Amém, glória a Deus. Não vai vencer, irmão. Você não vai vencer. É a fé. Eu creio. Eu creio. A Josi está começando uma empresa. Essa igreja já tem que estar orando por ela, enviando gente para lá. Amém, glória a Deus. Mas ela está lá. Eu vou vencer. É pela fé. Glória a Deus. É pela fé. Se não tiver fé, não adianta. Em terceiro lugar, oração e jejum. Uma grande arma para combater o engano do diabo está na oração. Não consegue? Vai para o jejum. É o preço alto. Irmãos, quantas vezes a Bíblia diz que nós precisamos do jejum? Os demônios atacam, começam a atacar a nossa casa, começam a atacar os nossos filhos, começam a atacar o nosso lar. E a Bíblia diz: não adianta orar, tem que ter oração e jejum. Verdade, Senhor, glória a Deus. Um fica doente, outro fica doente, outro fica do jeito. Aí. É o preço que você paga. É um preço que paga. Vou comprar um sorvete. Aí. Paga o sorvete. Aí eu vou comprar uma televisão. O preço é maior. O preço é maior. As pessoas andam iludidas. O meu filho falou: pai, vem aqui para a Espanha, você vai receber aqui um salário, né? Um salário aqui de euros. Eu falei: mas aqui no Brasil também tem salário em euros. Essa semana eu li lá no Facebook que o LOAS, que é uma ajuda que dá para as pessoas acima de 65 anos, é uma ajuda que dá às pessoas acima de 65 anos que não tem. As pessoas que não têm aposentadoria. Eu fui lá. A lei mudou, se mudou a lei. É o LOAS e o MCT, qualquer coisa assim. Para pessoas que não têm, para pessoas também deficientes. Está lá. Eu falei: bom, o colega falou: mudou a lei, agora quem não tem, mas pode querer. Não tem, mas pode querer. Mas está lá, não. A lei está lá, bem da coisa. Para quem ganha, para quem não ganha, o ganho dele não está R$300 por mês. Se não ganha até R$300 por mês, ele pode pedir o LOAS. Então, eu ganho um pouquinho mais de 300, não posso. Ana, se eu fizer mentira, e coisa de mentira não entra na minha casa. E dinheiro desonesto entra no meu bolso. Aqui também faz. Porque aqui também tem. Aqui também tem. Então, meus irmãos, nós precisamos saber uma coisa. Há coisas que têm um preço. Tem um preço. Mas o planeta está atacando nossos filhos. Eu lembro, quando eu morava no apartamento,
Tinha um rapaz lá que usava drogas. E meu filho começou a ser muito amigo dele. Falei, não, vamos parar com isso. Foi falar com o condomínio. Eu falei, olha, vou na polícia. E era parente dele. Eu fui na polícia. Não, é só chamou a família e botou ele para fora. Tem que ter preço. Alguém está prejudicando? Tem que pagar um preço. Então, não, mas eu quero só oração, dá. Não, irmão, não dá. Não dá. Tem vezes que não dá. É o que eu falei. Sandro vai lá, vai comprar 1 quilo de carne. Eu falo, não. Ana, olha, eu quero dar um carro zero para a Pati. Receba logo. Não, ele está com 2 carros. Falei, manda a Pati, não, 2 é meu. Monte vai, cara. Monte vai. Eu quero comprar um carro zero para a Pati. Então o que ele vai fazer? Vai lá? Vai gastar? Vai fazer prestação? Vai. É isso que nós temos que saber. Coisas pequenas você consegue, mas a coisa você tem que investir. Então precisa de jejum e oração. A Bíblia fala assim, olha, quando é uma legião de demônios, é jejum e oração. Escuta, meu filho está numa escola aí, eu não posso pagar uma escola particular, e ele está numa escola aí que é perigosa. Vamos jejuar e orar por ele. Em quarto lugar, a coragem. Uma das principais atitudes de vencer o engano é a coragem de enfrentar as estradas do diabo. Pode vir, diabo. Porque tem uma coisa, gente. Se você ficar com medo, se você ficar assustado, vai derrubar. Eu não vou fazer para... Não. Vai derrubar. Se você ficar assustado, vai derrubar. Eu não esqueço nunca uma vez que um colega meu, a gente teve um problema, um processo que eu não sabia que ação que era. Entrei com uma do juiz e definiu não é. Entrei com outra e definiu não é. Entrei com outra. A terceira, aí ele falou assim, eu vou falar com o juiz o que ele quer. Ele vai dar uma chacoalhada para você que não vai. Aí chegou o para mim e falou, doutor, o senhor não conhece o que é, não? Mas nós vamos procurar um advogado para saber o que é. Eu falei, cara, se eu sou ignorante, eu não sei. O senhor também é, tem que procurar um outro colega. Eu procurei o senhor, sou ignorante, eu sou ignorante. E como é que fica o desrespeito? A mesma vez com desrespeito, eu respeito. Não tem coragem. Tem jeito. Então, na realidade, meus prezados irmãos, nós sabemos que a vitória é certa. Então, por que covardia? Por que covardia? A vitória é certa. Nós somos vitoriosos. Por que covardia? Respeito, sim. Vamos respeitar. Mas covardia, não. Né? Sabemos, olha que mostra, sofre pois comigo as aflições, mas haja como corajoso soldado de Jesus Cristo. Seja corajoso. Seja soldado. Olha que me lembra Timóteo 1,7. Porque Deus não deu um espírito de covardia, mas de coragem, amor e moderação. Então, meus prezados irmãos, se você começar a enfrentar a cilada do diabo, o engano do diabo, eu não sei se eu faço, não sei se eu não faço, não sei se eu faço, não. Eu tenho um livro que eu li, que minha filha deu, eu estou lendo. Meu aniversário, estou lendo, com um nome muito bonito, mas até Marcos Profeta, diz assim: cuidado com as companhias tóxicas.
vai te dar uma doença. Ele não é evangélico, ele não. As companhias tóxicas. Companhia de tóxicas. Cuidado com elas. Então, aqueles que rejeitam Jesus por covardia. A Bíblia diz que o lugar dele é no fogo, do lago do fogo. Nós tínhamos uma irmã, aliás, o irmão que é bombeiro, a igreja Batista da Lapa. E a esposa dele ia lá, ouvia o culto e saía chorando. Porque ela queria aceitar Jesus, mas não aceitava. E o Valdeiro sempre dizia para mim: ô pastor, olha para mim, eu tenho dó nela, ela quer estar na igreja, quer se converter, quer se batizar, mas ela não tem. Porque a família dela, ela só tinha uma irmã que era freira, e a irmã falou: o dia que você passar para a lei de crente, não sou mais a sua irmã. Até que um dia ela teve coragem. Ela aceitou Jesus. E ela falou para a irmã: minha irmã, eu amo você como irmã. Continuo amando você como irmã. Mas eu aceitei Jesus como meu Salvador. O tema Bíblia fala, meus irmãos, fala, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte é no lago de fogo. Então, meu irmão, Deus não poupa covarde, porque ele não pode nada, ele não pode ajudar. Como é que ele vai ajudar uma pessoa covarde? Como é que ele vai fazer? Então, promete salvação, mas precisa de um Salvador. Então você, meus prezados irmãos, quer santificação, mas afasta o santificador. Você simplesmente quer coragem, mas sai fora do Espírito Santo. Em quinto lugar, nós temos a obediência. Uma grande arma para vencer o engano do diabo é a obediência. Obediência. Ai, meu Deus do céu. Obediência. Uma criança, ela vai ser bem na vida. Deus vai abençoar ela quando ela é obediente. E a palavra de Deus mostra que tem que ser obediente. Saúl disse: Samuel, eu sacrifiquei ao Senhor, eu vi, eu aconteci. Ela falou assim: Saúl, aqui o texto. Samuel disse a Saúl: o Senhor Deus prefere obediência e não oferta. Ele acha que é o melhor obedecer do que oferecer sacrifício. O pecado de rebeldia contra o Senhor é tão grave que se compara com a feitiçaria. O orgulho é um pecado tão grave que é igual à idolatria. E o Senhor rejeitou como rei porque você desobedeceu. Desobedeceu. Ai, estou sofrendo, aconteceu com meu marido. Você casou com uma pessoa incrédula. Você casou com uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Ela vai ser instrumento do diabo na sua vida. Vai ser instrumento do diabo. Você precisa de uma pessoa que realmente tem Deus. Então, Saúl fez: olha, eu canto no louvor, eu prego. Não adianta se não for obediente. Vocês viram algum casal que obedece a palavra divorciar? Quando há divórcio, um percebe a palavra. Eu lembro que eu fui resolver um problema no casal há algum tempo atrás aqui, e o pastor pediu, porque era parente do pastor, a igreja presbiteriana aqui, igreja de voto, e eu fui lá falar com ele.
Aí o marido dizia assim: pastor, não dá, essa mulher está submissa. Como é que vai viver com uma mulher que não é submissa? Aí a mulher falou assim: pastor, o meu marido não me respeita, o meu marido não me ama. É fácil você, sabe, ficar dizendo que o outro não faz, e você? É fácil você simplesmente querer exigir do outro, e você? O rei Saul achou que estava fazendo uma coisa maravilhosa. Samuel disse: é feitiçaria. É feitiçaria. É feitiçaria. Acontece, quando aconteceu aqui na igreja, alguns anos, muitos anos atrás, que o louvor pegou, baixava o instrumento aqui e desceram para o palácio da casa. Naquela época não tinha uma parede, ele foi no palácio. O que é? Greve de louvor. Porque o ministério do louvor não tem nada a ver com o ministério pastoral. Ótimo. Preguei como se nada tivesse acontecido. Depois do culto, a gente vai ceder e tratamos do CD. Irmãos, o CD fica melhor. Vem cá, pastor, fica melhor, graças a Deus. Então tá bom. Então está suspenso o louvor, vai cantar para o CD. Tem que fazer as coisas para o Senhor. Para o Senhor. E ninguém faz melhor. No aniversário da igreja, o nosso louvor estava melhor do que o louvor da igreja que veio. Eu estava vendo. O louvor da igreja estava bom, a nossa estava bom também. Por quê? Mas não tem nenhum cantor aqui, não? Hein? Não tem nenhum Beethoven, não? Não, não tem, não. Tem nenhum Beethoven, não. São todos. É, mano. É. Não tem Beethoven, não. O que tem aqui é uns caras que fogem de vez em quando, fica longe, dança não. Não, mano. Então, na realidade, irmãos, tem que fazer. Outra coisa importante é unidade. Uma grande chave para a vitória é unidade. Unidade. Vamos ajudar. Vamos ser juntos. Vamos estar juntos. Vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. A vitória do irmão é a vitória minha. A crise do irmão é a crise minha. Se o irmão está passando necessidade, eu estou passando necessidade também. Eu vou ajudar. Então, a igreja unida, ela está tendo o mesmo propósito, ela desenvolve. Olha aqui, ó. O que diz o Levítico: 5 vos perseguirão a 100, e 100 vos perseguirão a 10.000. Mas os vossos inimigos serão vencidos, se, mesmo sendo poucos, estiverem unidos. Tá bom. A família unida. A família unida. Acabou. Tem vitória. Então, o exercício para vencer o inimigo não é contado em quantidade. O exercício para vencer o inimigo é contado em qualidade. Qualidade. Para conseguirmos diante do nosso Deus, precisa de qualidade. Diz a Bíblia: também vos digo, se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito no Pai que está no céu. Então, meus prezados irmãos, cuidado aquele que tem para quebrar a unidade. Ah, sabe? Eu não gosto do caso. Ah, mas o cara não sabe. É? Pois é ele que faz a carninha nossa e ele vai estar lá no chácara fazendo a carninha nossa. É melhor que ela dar o jazo.
usa. Outra coisa é a perseverança, a grande chave do engano é a perseverança. Assim diz, aquele que reconhece estar em pé, melhor ter cuidado para que não caia. Perseverança. A perseverança, grande chave para a vitória, do engano de Satanás, a perseverança. Eu estou firme. Olha aqui diz, portanto, meus irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois sabem que quando esforço esse trabalho não é vão do Senhor. Então, perseverança. Hoje eu estou. Meu Deus do céu, como é duro. E você não sabe qual o maior trabalho de pastor. O que dá mais trabalho é aquele que uma vez está quente, outra vez está frio. Está quente, está. Oi, estou frio. Meu Deus do céu, como é duro. Nós temos que perseverar. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Nós não desistimos dos nossos filhos. Eles crescem em casa, escolhem o caminho dele, quando ele nascer dando uma bronca. Chegando junto. Então, vamos lá, como Satanás vai no crente do engano? Olha aí, como Satanás leva o crente? Primeiro, Satanás leva o crente ao engano. Satanás leva o crente ao engano, primeiro, Satanás é acusador do irmão. Eu vi uma grande voz do céu dizia, agora chega a salvação e a força do reino do nosso Deus, e o poder de Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual acusava dia e noite. Irmãos, quando você está acusando, você está sendo amigo de Satanás, você está sendo usado pelo diabo. Quando você está acusando, quando alguém está acusando, levantando contra o seu irmão, está levantando contra Deus, nós somos filhos de Deus. Mas tem um erro lá, tem um erro. Então se propõe a consertar. Se propõe a consertar. Se a pessoa não consertar, vai pagar caro. Então, Satanás vai lutar contra os outros. Por quê? Porque ele quer destruir a nossa unidade. Ele não quer a unidade da igreja. Mas a Bíblia diz, mostra que a nossa luta não pode ser contra o irmão. Porque muitas vezes, nós somos um boneco do diabo a derrubar. Não. Puxa, faz tempo que o Jason não me convida para comer uma sopa de mandioca. Eu acho que está acontecendo alguma coisa. Cara, vamos jogar perto por ele. Vamos chegar lá visitá-lo. E quem está trabalhando demais? É verdade? Está trabalhando demais. Então nós sabemos, irmão. Gente, a gente não está lutando contra o carne do Senhor. A gente não está lutando contra pessoas. A gente não está lutando contra a igreja. Eu acho tão baixo as pessoas irem na internet e ficar falando da igreja tal, da igreja tal. Nós não estamos lutando contra a igreja. Nós não estamos lutando. Nós estamos lutando contra a potestade. Nós estamos lutando contra Satanás. Nós estamos lutando contra os príncipes das trevas. Então, o presbiteriano está errado? Não sei. Não sei. Contra hostes espirituais, nos lugares celestiais. Tem um problema. Agora, quando é isso? Aqui tem, Satanás distorce a palavra de Deus para que o crente venha desobedecer. Então, vamos lá, o problema resultante de quem luta. Qual o problema? Falatório, discórdia, maledicência e toda a concupiscência da carne. O problema é esse. O resultado é isso. Então, esse é o resultado. Segundo, Satanás distorce a palavra de Deus para que o crente venha desobedecer. Foi exatamente isso a atitude de Jesus no diabo da tentação. Eu não creio porque eu disse que eu vai ter. Nós estamos distorcendo a palavra de Deus. Para com isso. Você quer que a palavra encaixe naquilo que você quer?
Você que quer parar em caixa, irmãos, o que eu vejo isso? Ah, porque tem que falar de política, porque não sei o quê. Não, você tem que falar de Jesus. Sexta-feira eu vou dar um vídeo sobre como votar. Mas não vou dizer quem é, de quem fulano, o nome de A, de B, de C, não. Eu quero dizer o que você tem que ter cuidado para votar. Porque enquanto eles têm interesse na eleição, nós temos interesse em valores. Nós queremos pessoas que tenham valores. Você não vai votar em quem não tem valor nenhum. Você não vai votar num partido que andou na rua de São Paulo dizendo, né? A igreja, como é que é a igreja fascista? Você está na nossa lista para acabar com a igreja. Porque quer destruir o povo, quer destruir o Brasil, quer destruir a nação. Destrua duas coisas: família e igreja. Acabou. Então, a Bíblia fala assim: levou Jerusalém, o diabo quis usar. E qual o problema resultante, meus irmãos, quando leva o crente a uma nova definição da Escritura de acordo com o seu padrão de vida? O que acontece? Primeiro, ele distorce a Escritura, né? Para deturpar a palavra de Deus. Ele deturpa, ele torce. Ele distorce a Escritura, ele simplesmente distorce a Escritura na direção lógica humana e não do Espírito Santo. Ele distorce o jeito dele. Não, eu fui assim, eu sou assim, peraí. Segunda coisa, ele deturpa a mensagem do pastor. Ele deturpa. E ele simplesmente deturpa a palavra de Deus trazida como profecia, porque ele quer que ela simplesmente se ajeite a ele, da maneira dele. Então ele deturpa. O diabo não se precisa deturpar a palavra, não é porque ele deturpa a mensagem do pastor, ele deturpa a palavra de Deus para que é trazida do jeito que ele, né, que ele quer, que encaixe nele. Ele não quer que encaixe na palavra de Deus. Então, meus prezados irmãos, a palavra de Deus é dura. Sabe por quê? Ele exige compromisso. Ele exige compromisso. Se vocês sem Cristo é nova criatura, ele exige compromisso. A palavra de Deus é dura porque ele exige pureza. A palavra de Deus é dura porque ela exige santidade. A palavra de Deus é dura porque ela exige amor. A palavra de Deus é dura porque ela exige compreensão. A palavra de Deus é dura porque ela exige união. A palavra de Deus é dura porque na realidade ela leva você a ter compromisso com Deus. Então a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela corta, cura, machuca, fere e arranca do diabo. Então, meus pesados irmãos, cuidado. De maneira nenhuma vamos fazer com que a palavra de Deus chegue à nossa vida deturpada. Não queira, irmão, falar bonito. Ah, eu quero agradar o contrário, não fala bonito. Não. Acertei falando bonito para ela. Eva, você sabe que você pode ser igual a Deus? Oh, posso? Pode. Mas ela viu que eu não acertei. A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus, ela simplesmente, ela é cortante. Ela corta em pedaços. Então, use a palavra. Meus prezados irmãos, concluindo nós queremos dizer o seguinte: cuidado com o engano. Não vive o engano. Porque Satanás vai levar você a viver o engano. Puxa vida. E como é duro, como perde tempo. A pessoa cresce, fala, puxa vida, sabe o que acontece? Eu decidi ser engenheiro. Porque minha mãe queria que eu fosse engenheiro, meu pai queria que eu fosse engenheiro. Mas depois que ele se formou em engenharia, ele falou, puxa vida, o que aconteceu? Os pais levou a engano.
tempão danado estudando faculdade. Eu gosto disso. E eu gosto disso. Eu falei, eu quero aprender. Medicina é legal. Fui lá aprender medicina legal. O primeiro defunto que eu abri, eu vomitei que não era brincadeira. Não dá. Esse troço não dá. Se o troço é nojento, fica o cachorro morto. Então, na verdade, a Escritura liberta o crente a respeito da morte física. Então, nós vamos ao lembrar, meus prezados irmãos, Satanás leva o crente a engano. Ele leva. Ele leva porque ele é acusador. Ele distorce a palavra de Deus para você desobedecer. Ele distorce. Ele distorce. Ele distorce a palavra dele para você desobedecer. Ele distorce. Cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado para viver no engano de Satanás. Vamos ler a palavra. O que ele quer para a nossa igreja é unidade. A unidade. Mas tem gente que vai lá, não pode dar nos passeios. Por quê? A situação financeira está difícil. Vamos fazer uma oferta. Vamos levantar uma oferta. Abre o jogo! Eu quero, mas não tem dinheiro. Fala logo! Tá bom, vamos fazer uma oferta. Não dá. Mas não tem carro? Não tem carro. Estou sem carro. Tá bom. Põe um bagageiro e amarra em cima do bagageiro. Dá um jeito. Porque Satanás não quer unidade. Ele não quer unidade. Ele quer que você fique aqui na igreja reclamando. Não, o louvor não foi bom. O pastor não falou o que eu queria. Eu não concordei com isso. Eu um dia preguei sobre isso. A doutrina do domingo, que é o sábado do crente. Porque sábado é descanso. E a Bíblia diz: sei que é para a tua obra e o sábado. Não diz que é sábado. E se for olhar o calendário nosso é o calendário gregoriano. E Gregório? Tem nada a ver com o calendário do Mas é isso aí, irmão, bravo aqui. Pastor, com a vista bota de domingo na Bíblia, não vou mais lá. Pode deixar de falar. Satanás gosta de levar embora. Irmãos, cuidado para não entrar no engano de Satanás. Cuidado, meu irmão, para você não entrar nesse engano. Porque Satanás é aquele que deixou o engano para você deixar a verdade. Ele quer que você deixe a verdade. Ele quer que você simplesmente, irmão, deixe a verdade. Ele quer que você viva no engano. Engano. Meu Deus do céu. As pessoas são enganadas. São enganadas. Porque não sei o que, não. Sabe, esse horário político, cada coisa mentirosa que eles dizem na cara. Duas mulheres que tem como candidato presidente, que nunca fizeram nada como senadoras. Nunca! Vai lá no ranking dos políticos, está lá na classe mais baixa possível. Depois vendendo. Mentira. Enganando o povo. Vamos cuidar. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar muito cuidado, porque são instruções do diabo para fazer engano. E Satanás pode trazer um engano, meu prezado irmão. E através de Cristo, no meio da graça de Deus, podemos ter vitória. Nós vamos ter vitória sobre o engano de Satanás. Os requisitos é santidade. Os requisitos é fé, oração e jejum, coragem, respeito, unidade e perseverança. É isso.
Vamos orar a Deus. Deus, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero trazer diante de Satanás dos meus filhos, da minha igreja. Nós queremos que vamos orar. Pai, nós agradecemos, Senhor Deus. Nós agradecemos, Deus, desde que a tua palavra mostra, Senhor, que Satanás está vivo e ativo nesse planeta. E ele tenta destruir a igreja através do engano. Nós agradecemos, Senhor nosso Deus, por esses dias que nós estamos colocando batalha espiritual para que a tua igreja possa ser vitoriosa, possa ter vitória, ser uma igreja vitoriosa. Senhor, nós queremos crescer mais propiciando o povo que realmente você tenha compromisso, Senhor. Cuide de cada um de nós. Seja conosco, Senhor. Ministre na nossa vida, Pai. Cuida do nosso povo, cuida da nossa igreja. Seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém.